Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre um assunto que as mães ficam intrigadas. Será que a maternidade, ela pode ser perfeita? Será que tudo que você idealizou, tudo que você sonhou, vai sair exatamente como planejado? Fica aqui nessa live que você vai entender direitinho como lidar com os imprevistos de uma maternidade. Sejam todas bem-vindas. A Paula entrou, Solange. Vai clicando aqui pro meu Instagram entender que nós já estamos ao vivo. Avise também os grupos do WhatsApp. Gente, eu tô com uma luz aqui. Hoje eu tô iluminada aqui nesse cenário. E essa live, gente, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aqui, uma vida de mudanças, né? Para quem já acompanhou aí os meus últimos stories. Porque a gente imagina uma coisa, idealiza algo que parece assim, vai sair perfeito, tá desenhado, tá certo. Um em um vai dar certo, vai dar aquele resultado que você tanto espera. Só que na prática você vai olhar e vai falar assim, gente, não foi isso que eu planejei, não. Não foi isso que eu imaginei. E aí, como é lidar com a realidade? Eu falo que as famílias, quando nós falamos sobre maternidade, sobre adoção, sobre essa via de parentalidade, nós precisamos ter uma compreensão genuína. Que vai dar certo até parar de dar certo. E quando parar de dar certo, o que você precisa fazer? O que precisa ser feito? E às vezes você precisa esperar. Falei uma palavrinha difícil, viu? Ô palavrinha, porque dá um faniquito na gente. Dá um faniquito, dá um reteté que você não aguenta. E hoje eu quero falar de um lugar assim muito particular, tá? Para quem já me acompanha aqui há mais tempo, eu quero trazer essa informação aqui para vocês, esse bate-papo de um lugar pessoal, experiência, unindo a teoria e prática, porque sem as duas juntas acaba que a gente não entende o outro lado da moeda, né? E o outro lado da moeda tá logo ali. Vamos lá? Eu já quero começar a trazer aqui, elaborar junto com vocês o que eu imaginei para esse momento. Olha, falar sobre maternidade, quando você idealiza ali, ai, quero adotar, ai, quero ter um filho, quero gestar, e você fica assim, cria um monte de expectativa. Está errado, Sinara, criar essa expectativa? Não. A expectativa, você vai criar o como será, ou você se preparou, você fez o curso de adoção, você fez o curso de como lidar com o bebê, com o recém-nascido, fez pesquisou sobre o aleitamento, pesquisou sobre o sono, fez todos esses ritos para que o seu bebê venha ao mundo, chegue até sua casa e desfrute de tudo que você preparou. E aí eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Eu sou mãe pelas duas vias, da adoção e pelas vias biológicas. E a minha primeira gestação, eu não tinha, assim, muita barriga, minha barriga era pequena. Todo mundo falava assim, nossa, nem parece que você já está com quase 40 semanas ou quase 8 meses. E eu, maravilhosamente bem, achando assim, nossa, arrasei, né? Ganhei, assim, ganhei a vida. O corpo volta rápido. E eu fui fazer um enxoval, sem experiência, né, gente? Comprei tudo pequeno. Muitas peças RN, P, e bora pra maternidade. Tô pronta, tô livre, vambora. No dia que o meu filho nasceu, a minha irmã estava comigo, ela assistiu o parto,
E aí eu ali sem forças, né? Aí eu perguntei pra ela assim, já pesou? Ela já. Ela falou assim, Sinara, que tamanho de menino? Ele nasceu enorme. Eu falei, mas enorme? Enorme como? Quanto? Bom, 4,10 kg, 50 centímetros. Aí me entregaram ele, realmente. Eu tive que. Eu tinha que lembrar, gente, que ele era um recém-nascido. Porque ele já usava roupinha de bebezinho assim, de 4, 5 meses. Alguns macacões de 6 meses. As roupinhas de recém-nascido que eu comprei, nenhuma serviu. Não dava para fechar, o macacão não fechava. Então, aqueles pagãozinhos de pé, a fralda atrapalhava. E o que acontecia? Eu ficava assim, eu coloquei o macacão, tá? Eu coloquei e deixava aberto. Porque eu preparei para usar esse macacão, por que não vai usar o macacão? Então eu colocava o macacão, ficava igual como se fosse um casaquinho, porque não fechava, não abotoava. O que eu quero dizer com isso? Eu me preparei para a chegada de um bebezinho pequenininho, porque eu estava olhando para o tamanho da minha barriga e todo mundo falava, ah, é um bebê muito pequeno, viu? Ah, Sinara, você não fez ultrassom? A ultrassom também me enganou. Literalmente. Não foi compatível o que eu vi ela na ultrassom. E aí, quando você entende essa realidade, uma das principais coisas que você precisa fazer, aceitar a realidade. Primeiro você compreende. Primeira coisa que eu tive que fazer, bom, peraí, não vai servir as roupas que eu comprei. Não vai servir. O que eu preciso fazer? Gente, fralda também, eu comprei fralda P, serviu assim, pouquinho. Quem tem bebê sabe que perde muito rápido. E aí, o que eu precisei fazer? Entender que essa era a minha realidade agora. E quando eu falo que eu precisava perceber que eu tinha um recém-nascido, porque as pessoas falavam, quantos meses ele tem? Eu falava, ele tem 8 dias de nascido. Nossa, desse tamanho! Não tem cara de recém-nascido. Levava ao pediatra, nossa, tá grandão, hein? Ele só tem 15 dias. Nossa! E tem um detalhe importante também. Eu cresci ouvindo que o umbigo, cordão umbilical, caía com 1 semana. O meu filho da minha primeira gestação caiu com 15 dias. Naquele momento, gente, até eu encontrar um pediatra que me explicasse a anatomia desse cordão umbilical, eu sofri muito, porque eu achava que eu estava fazendo muito errado. Na minha cabeça, eu já imaginava que o umbigo dele estava com mau cheiro, que eu estava assim, errando em tudo. E eu levava. Teve um dia à noite que eu fui trocar a fralda e tava assim, não tava molhado, mas eu achei que estava saindo uma secreção ali horrorosa. Eu falei, bora pra maternidade, alguma coisa eu tô fazendo de muito errado, tá 10 dias, gente, o umbigo cai com 1 semana. Aí eu cheguei lá, o pediatra de plantão, quando ele abriu a roupinha, olhou o umbigo e falou assim, mãe, deixa eu explicar uma coisa, está tudo bem. O que não pode é sair sangue, tá com mau cheiro, e tá tudo limpinho, tá ótimo. Por que o umbigo do seu filho ainda não caiu? Porque a estrutura dele é muito grossa. Ele não se preocupe, porque a filha do pediatra, caiu com 20 dias. Eu falei, ai, que alívio. Então acontece. E ninguém me passou essa informação. Eu tive que perceber na prática que podia acontecer. Saiu fora do que eu imaginava, do que eu idealizava. E aí, a maternidade, ela gira muito em torno disso. Você fala assim, não, eu fiz uma orientação parental. Eu falo muito com as famílias que realizam orientação parental comigo. Eu faço a orientação parental, a gente tem ali algumas pontuações, fala, observa. Porque quando a família observa, quando os responsáveis observam, eles começam a perceber, peraí, não funcionou. Mas acaba que eles começam a criar uma habilidade de lidar de uma outra forma. Quando eu falo que a criança ela vem com manual de instrução, sim, ela vem com manual de instrução. A questão é que às vezes nós estamos correndo com muita pressa, ansiosos dentro da nossa própria culpa, do nosso próprio desespero.
e não percebe um pequeno detalhe. Ah, Sinara, mas você está falando aí de um lugar que eu não conheço, eu não gestei, eu adotei. É diferente. Vou chegar lá. Na adoção, os grupos de apoio passam assim, muitas informações, muitos esclarecimentos do que pode acontecer. Ah, então tá vendo? Para quem for assistir depois, tá vendo, Sinara? Já falei que a criança adotada veio uma criança meio problemática. Peraí, não é isso que eu estou dizendo. A criança que passou pelo processo de adoção, ela não saiu de um lar que proporcionava a segurança que ela precisava. Ela não saiu de um lugar tranquilo. Ela saiu de um lugar que ela pode ter sofrido agressões, violência física e sexual. Ela pode ter sofrido inúmeros tipos de abandonos, rejeições, escassez de alimento, vestimenta, um monte de coisa. No entanto, quando você compreende, quando você entende a situação, quando você enxerga o que pode acontecer, nós precisamos também alimentar o como eu vou lidar com isso. Como eu vou lidar com meu filho falando que quer ir embora para o abrigo, quer voltar para o abrigo. Como eu vou lidar com as demandas comportamentais. Como eu vou lidar com meu filho que ele vai comer tudo como se não houvesse amanhã, achando que ele tem que armazenar porque um dia ele passou fome. E aí eu vou compartilhar uma outra situação com vocês. Na minha infância, nós passamos muita dificuldade. Eu passei muita dificuldade, minha família, meus irmãos. E essas dificuldades, eu falo que às vezes era assim. Tinha comida e não tinha gás. Tinha gás e não tinha comida. Então, a minha mãe, ela tinha que comprar, ela fazia sacolão, comprava fruta, então era uma para cada um. Bandejinha de iogurte era um para cada um. E acabou. Só no próximo pagamento. E olhe lá. Quando isso acontecia, eu pensava assim, sabe aquele biscoito wafer? Eu amava aquele biscoito. Eu tinha assim, loucura. E na época ele custava R$1. A minha família não tinha R$1 para comprar um raio de um biscoito. E era assim, era um de vez em quando, mas de vez em quando, mas de vez em quando. Era bem raro. E quando eu comecei a trabalhar, eu imaginava assim, olha, quando eu crescer, eu vou comprar caixas e mais caixas desse biscoito, mas eu vou comer tanto. Eu vou me realizar nisso aqui. E assim eu fiz quando eu comecei a trabalhar. Eu comprava esse biscoito e comia assim com aquele sabor de infância, porque era um desejo. E quando eu via os meus filhos, o que eu fiz? Meus filhos eu comprava para eles. Aí eles faziam assim, não gosto desse biscoito. Com o que eu me conectava? Eu me sentia rejeitada. Eu falava, como assim que você não gosta? Quando eu tinha a sua idade, era tudo que eu queria comer. E eles não comiam, eles não gostavam do biscoito. E às vezes pegava um pedacinho, raspava. Eu falei, gente, eu não tive aquela época. E hoje eu entendo que faz parte da estrutura do cérebro da criança, né? Desgrudar o biscoito, começar o recheio e guardar a casquinha. E eu não passei por essa fase, tá? Essa fase aí eu não consegui. Mas eu achava ruim com eles, porque eles não queriam comer esse biscoito. Por quê? Na minha infância eu não tive. E eu estava oferecendo o que eu não tive para eles. Só que você precisa entender, está servindo o que você não teve? Você está querendo oferecer o que te faltou para os seus filhos. Faltou para você, não faltou para eles. Não está faltando para eles. Ai, Sinara, mas na casa dele, na casa da genitora não tinha comida, não tinha nada. E agora ele está falando que não gosta de comer arroz com feijão, que todo dia arroz com feijão. Ele já se tornou filho. Ele já entendeu como funciona o rolê da casa. Ele já se tornou filho. Agora a questão é você ensinar. Meu filho, tá bom, você não quer, então não coloque no prato. E tem aquelas regrinhas fixas, né, gente? Que a gente não pode abrir mão. Eu não abro mão. Na alimentação saudável, eu falo, vocês precisam comer verduras e legumes. Ah, mas eu não gosto da batata, eu não gosto da cenoura. Descubra como eles gostam, como deve ser feito. Aqui os meus, eles gostam de comer cenoura crua, beterraba crua. Se cozinhar, eles não gostam. Então é uma forma de vocês se adaptarem também a essa nova rotina. Quando nós falamos assim,
Poxa, eu me preparei tanto e não saiu nada como eu planejei. Saiu tudo fora do script. Calma. Porque às vezes você olha um grande evento e acha que saiu do script. Acha que saiu do roteiro. Não saiu tanto assim. Por quê? Muitas vezes nós começamos a sentir medo diante de uma situação. E às vezes vai acontecer na sua vida, na educação, quando seus filhos crescerem, se tornarem adolescentes, adultos. Eu já tenho um de 20 anos, ele tem 20 anos. Tem suas demandas, e às vezes é o momento que você vai falar assim, gente, peraí, agora é a vez dele fazer. É a vez dele reagir. É o tempo que eu espero. O que eu vou oferecer agora? Eu não posso pegar mais na mãozinha e carregar atrás de mim para onde que eu vou, porque ele não vai querer. No entanto, você vai continuar sendo a mãe, sendo o pai, mas orientando de uma outra forma. E precisando também continuar falando não. Falou, peraí, mas você plantou isso aqui, agora você vai ter que colher o que você plantou. É o resultado. Ah, mas eu não queria. Eu queria que ele fizesse faculdade, eu queria que ele estudasse, eu queria que ele fizesse isso, que ele fosse um doutor, um formado. Não, ele escolheu fazer um curso técnico. Não é isso que eu imaginei para o meu filho. E você entra em sofrimento. Você entra em desespero, porque aquilo que você imaginou, planejou, idealizou, não se concretizou. Mas a questão é, o que está dando certo? O que é uma maternidade, essa via de parentalidade dar certo? Eu já ouvi uma vez uma mãe falando que a adoção dela não tinha dado certo. Aí eu fiquei pensando assim, o que é uma adoção? Quando é que uma adoção não dá certo? Será que nós falamos assim, quando nós falamos, a adoção não deu certo. Não deu certo por quê? Porque na minha concepção, nas minhas análises, a adoção deu certo sim. Como? Como que deu certo, Sinara? Porque a adoção é um processo seguro que faz você ter um filho. Quando esse processo se encerra, você tem um filho. E dentro de uma maternidade, de uma parentalidade, os filhos vão escolher coisas que você não vai gostar. Eles vão fazer coisas que você vai odiar. Mas você vai precisar lembrar de um detalhe, a sua responsabilidade. Ah, mas ele já fez 18 anos. Ah, ele decidiu ir morar sozinho, não era o que eu queria. Tá, mas agora ele vai poder escolher. Ah, e se der certo? E se der errado? Não torça para dar errado. Pelo amor de Deus, não torça para dar errado. Ah, mas só para eu falar que eu avisei. Ah, mas eu avisei. Isso é tortura, isso é uma... Você alimenta um sentimento que não vai te fazer bem. Não torça para dar errado, só para você ter o gostinho de falar, ai, tá vendo? Eu avisei. Eu quero que dê muito certo. Porque se der errado, eu vou precisar passar algum tipo de processo junto. Vai gerar uma preocupação. Então torça para dar certo. Então quando essa pessoa comentou, falou assim, a adoção deu certo não. Depois eu chamei ela no particular e falei assim, deu certo sim. Talvez não saiu como você planejou, como você idealizou. Gente, eu tô um pouquinho gripada, tá? Eu esqueci de pegar uma coisinha aqui, tá? O nariz tá meio fungando aqui. Então, você tem raiva porque você não fez acontecer, não saiu do seu jeito, aí briga com o filho, reclama do filho, fala mal do filho pra todo mundo. Não é bem assim. Não funciona desse jeito. A maternidade perfeita, eu juro, amanhã eu vou postar um vídeo nos stories que eu tentei fazer aqui com a minha galerinha. Que eu pergunto assim, gente, como que o povo consegue gravar com criança? Que os meus nunca funcionaram gravação não, tá? Eu falei com eles assim, tem uma dinâmica uma experiência com a água, você coloca um limão dentro da garrafa. E a garrafa tem água. Aí pede pra criança tirar o limão sem derramar água. Os meninos mais espertos que eu. Eu falei, vocês não sabem nem brincar. Aí fiz, mas vamos gravar de novo? Não, já cansei, todo mundo esparramou criança pra tudo quanto é lado. Eu falei, nossa, mas que coisa. Eu não consegui gravar, mas tá tudo bem, eu só vou salvar isso aqui. Não ficou. E eu ainda pensei assim, não ficou tão legal. Porque não saiu do jeito que eu queria. Eles descobriram, eles mataram a charada mais rápido que eu.
Então, o detalhe é como você vai lidar com o inesperado. Ai, Sinara, mas meu filho, ele tem TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Ele se opõe, ele bate, ele grita, ele fica com raiva. Como você tem lidado com isso? Também, porque às vezes nós, pais, nós somos opositores, nós dificultamos também a vida do nosso filho. Nós temos a capacidade de pedir para eles realizarem alguma coisa em casa, sabendo que eles não vão dar conta. Por quê, gente? Por quê? Por quê? E aí eu vou te dar um exemplo. Acompanhei uma família, tentando tirar um negócio aqui que tá me incomodando. Acompanhei uma família que falou comigo assim, Sinara, meu filho é muito mau caráter. Pelo amor de Deus. O que adolescente mau caráter? Eu falei, o que aconteceu? Aqui a regra é 2 folhas por dia, folha de papel ofício. Eu entreguei para ele ontem 3 folhas. Você acredita que ele não falou que tinha 3 folhas? Aí você pode pensar assim, gente, o menino tinha que ter devolvido, né? Eu perguntei assim, tá, ele tem acesso ao pacote de folhas? Não, fica no escritório, ele não mexe, não entra no escritório, é local de trabalho, ele já sabe disso. Eu falei, quem foi que entregou as 3 folhas? Fui eu, mas para ele contar e me devolver. Eu falei, por que ele te devolveria as 3 folhas, sendo que você quem ofereceu? Não, porque ele sabe que é só 2. Mas tá, mas você entende que é você que ofereceu as 3 folhas? Na cabeça dele pode ter pensado, papai me abençoou aqui com mais uma folha, que alegria. Por que ele te contaria? Pai, tem 3 folhas, fique com uma. Ele gosta de desenhar, ele te pede para abrir uma exceção. Por que você fez isso? Você acha mesmo que ele ia te falar que, ó, tem mais uma coisa que ele gosta tanto? Há outras coisas, às vezes a gente vê uns experimentos aí na internet, aí coloca um chocolate na frente da criança e fala, não coma, tá? Aí a mãe sai, tá bom, gente, é um experimento, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas às vezes os pais enchem a despensa com biscoitos, doces e falam, ó, só uma vez na semana. E o menino faz daquele lugar um altar. E depois ele começa a pensar assim, como que eu vou entrar lá e pegar um pra ninguém ver? E você, assim como eu, tem um olho assim, né, que mede tudo. Sabe de tudo. Tirou do lugar, você falou, opa, mexer aqui. E vai lá entrevistar o menino. Não faça isso. Mas ele tem que aprender a lidar, Sinara, a olhar, a observar e não pegar. Mas não é dessa forma. Porque se alguém chega pra você e fala assim, olha, é proibido mexer nessa caixa. Tem uma coisa aqui dentro que só semana que vem que você vai descobrir. Você vai falar assim, nossa, que beleza, deixa essa caixa aqui que eu não tô nem aí. Você vai pensar dessa forma? Não vai. Você vai pensar assim, meu Deus do céu, o que será que essa pessoa guardou aqui dentro? Aí você já imagina um monte de coisa. Depois, meu Deus, será que tem alguma coisa assim ilícita aqui dentro dessa caixa? Ai, meu Deus, não quero nem deixar aqui perto. Depois a polícia vem, seu cérebro começa a te mandar um monte de informação. Alguns tentam balançar a caixa, olha, fica observando, mas vai estimular a sua curiosidade. Ah, mas por que eu não mexo? Porque você tem um córtex pré-frontal, que é o seu freio, maduro. Você vai sentir vontade de mexer, mas não vai mexer. Alguns, tá, gente? Que outros abrem. Agora, já a criança, não. Algumas elas não vão mexer, porque elas têm medo da consequência. Talvez você já brigou, já bateu, já fez um escambau aí na sua casa. E ele não vai mexer por conta disso. Mas se acontecer da criança mexer, você precisa orientar. O motivo, a motivação. Falar, olha, eu não estou te proibindo de comer, eu só estou te falando que tem o dia para fazer isso. Nós vamos comer, mas não é para comer como se não houvesse amanhã. Todo dia tem. Embora eu não sou a favor de você ter potes e potes de doce em casa. Porque isso faz um mal para a saúde, minha filha. O dia que você estiver numa deprê, você ataca esses doces tudo, tá? É ou não é? Está fazendo sentido até aqui? Manda aí uma mensagem para mim. Deixa eu ver quanto tempo aqui eu ainda tenho. Já estamos quase encerrando aqui, tá? Então, quando você
entende que a maternidade você vai planejar, você vai buscar compreender tudo e vai continuar aprendendo dia após dia. No entanto, quando as demandas surgirem, quando os conflitos surgirem, você precisa também dar aquele passinho para trás e falar, meu Deus, como eu vou reagir? Tem hora que não é hora de reagir, gente. Porque hoje no mundo de telas vai ter sempre alguém lá assim, ó, te filmando. Vai ser, sabe o que eu sempre fiz? Eu falo assim, deixa, estão querendo aprender comigo. Eu falo isso, eu penso. Eu tenho uma querida aqui que ela faz birra de 1 hora, tá? Agora tá melhorando. Mas paciência, gente, ela vai chorar mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar brigando junto com ela, fazer birra junto com ela? Não, não vou. Ela vai chorar, ela funciona desse jeito. Tá bom que se ela tivesse nascido primeiro, eu não tinha tido esse tanto de filho, né? Porque a querida chora, mas chora que é uma beleza. Ela funciona assim. Aí, Sinara, então você entrega tudo que ela quer pra acabar o choro? Não, não faço isso. Só que eu também sou o suporte desse choro. É chato. Sabe o que mais cansa as famílias quando a criança começa a fazer birra? Que todo mundo quer dar um pitaco. Mas é um pitaco que não ajuda. Porque nessas horas, gente, tem que ficar calado. Falar pouco, pontual, porque a criança não escuta, a criança não consegue controlar o próprio corpo. Se você falar, para com isso, chega, a criança vai, você está jogando gasolina no incêndio. Você vai explodir, seu filho vai explodir. Se você estiver em público, o melhor a ser feito é retirar essa criança do centro da atenção, porque tem as pessoas já começam assim, ó, olha lá. Olha lá, mãe, não educa, né? Mas em casa acontece bem pior, tá? Hein? A Paula, quando a demanda surge, eu reajo, depois penso. Qual o objetivo? Penso no que a Sinara fala. Qual é o objetivo? É tipo isso, você tem que pensar. A Paula, ela sabe bem. Eu acompanho. A gente pensa, meu Deus, como que eu vou lidar com essa situação? Tem hora que você fica assim, mas vontade de falar poucas e boas com essa criatura. Acontece com o meu de 20 anos. Dá vontade de fazer, eu vou mandar uma mensagem para ele, que eu vou... Aí depois, não, mas por que eu vou fazer isso? Qual é o objetivo dessa raiva? Um desabafo? Você vai conduzir. E não vai sair perfeitamente. As pessoas falam assim, mas que filho, não é receita de bolo, né, Sinara? Aí eu penso, a receita de um bolo, todo bolo, seja ele como for, diet, de frutas, brownie, sei lá das quantas, tem ingredientes básicos para o bolo dar certo. Tempo de forno, quantidade de ovos, farinha, leite, etc. Precisa existir. Educar um filho, você precisa saber desses ingredientes básicos que funcionam com o ser humano, ou seja, o funcionamento do cérebro dessa criança. Porque muitas vezes você acredita que seu filho está ali disposto a te atacar. Você acha assim, ele está ali, ele está fazendo isso para me tirar do sério, ele está querendo me atacar, ele tirou o dia para me desorganizar. E o que eu penso? Uma criança não tem esse poder. Porque se o seu filho tem o poder de te irritar, a questão não é seu filho, é você. Ai, meu Deus, tá me deixando culpada. Não, é responsabilidade. Os meus filhos, eles não têm esse poder de me irritar. O que me irrita é que não saiu como eu idealizei, como eu planejei. Não saiu. Isso me irrita. Você fala assim, de novo, eu já avisei, eu já pedi. Já falei com vocês aqui do pó de café, né? Eu falo assim, corta, tem a tesoura na bancada, corta a embalagem, é melhor, porque se você vai com a faca, esparrama. Pois é, um doce, não usou a tesoura uma vez, usou a faca. E ele quis fazer o café pra mim. Eu falei, ai, que beleza, vai fazer o café, né? Aí eu só escutei assim, ixi, eu pensei. Aí você já sabe por quê. Você fala assim, Jesus, derramou café na cozinha inteira. Aí você não imagina que foi só na bancada, no chão. Você imagina assim, na parede, no teto, em cima do fogão,
Você imagina limpando com seu pano de prato branquinho. Você fala, ai, Jesus. Aí a avó já faz, o que aconteceu? Ele, nada não, mãe, fica aí. Fica aí. E eu fui, né? Não ia ficar, eu fui. Aí eu falo, Jesus, toma conta. Nessa hora você tem que pegar todos os santos, tá? Você fala, aí eu permaneci calada, a vontade de brigar era, por que você não pegou a tesoura? Tá vendo o que você fez? A gente dá vontade de dar esse sermão. Aí ele foi lá, terminou de fazer o café, eu ajudei. Ah, mas você ajudou? Claro, né? Porque se eu queria ser prática pra não esparramar aquilo tudo na casa inteira. Olha como é que a gente é dramático. Na casa inteira, aconteceu lá na cozinha, você já imagina lá no quarto. É assim ou não é, gente? E você se organiza ali, ó, dentro do seu espaço. Tá bom, limpou, organizou, tomou seu cafezinho, eu tomei meu cafezinho, falei assim, meu filho, o que faltou ali naquela hora? Ele, mas já sei, usar a tesoura. Eu falei, pois é, por isso que eu coloquei a tesoura lá na bancada, na gaveta, para você usar a tesoura. Fica mais fácil de cortar. Você orienta. Porque quando você desabafa com seu filho, quando você xinga, deprecia, desmerece, fala que não sabe fazer nada, já falou 1 milhão de vezes, você desabafa o seu cansaço. Eu arrumei casa o dia inteiro para agora, em 1 segundo, que eu sentei para descansar, achando que ia, você vai lá e faz essa bagunça. Pois é, você não ensinou nada, você só desabafou. Semana que vem faz de novo, dia seguinte e assim vai. Porque você só focou no negativo. Mas tá repetindo. Você tá focando em alguma coisa. Ou é a falta de compreensão mesmo na prática, que às vezes demanda um tempo maior, ou você está também focando tanto no negativo que o cérebro só registrou isso, ele não aprendeu nada de novo. Você só desabafou. Então, quando você vira e fala assim, eu quero que você desligue a TV e vá tomar banho, você já deu o comando, desliga a TV e vai tomar banho. Ai, filho, tá vendo? Ó, tá assistindo televisão até agora? Já mandei você tomar banho, já vai chegar atrasado amanhã na escola. Tá vendo? Eu tenho que falar 1 milhão de vezes. O que você falou? Nada. Você só falou um monte de coisa e seu filho prefere o quê? Desligar. Tem uma chavinha em toda criança. Que ele desliga, fica ali, ó, assistindo televisão e você tá lá. Por que o adolescente faz isso, ó? Ai, blá, blá, blá. Porque fala muito. Não é objetivo. Você começa a desenterrar assunto de 1900 bolinha. Isso acontece com os casais, tá? Mas é quando a gente estava se conhecendo, você lembra o que você fez? Se você não resolveu lá, aqui não vai resolver mesmo, já passou, acabou. Resolva, foca no objetivo. Eu tenho umas amigas lá em BH, acho que elas estão aqui, elas vão saber disso. Eu falo assim, gente, qual é o objetivo? Foca no objetivo. Mas eu vou... Objetivo. Se você não resolveu, opa, o ventilador aqui. Se você não resolveu naquele momento, agora a pauta é outra. Mas a gente se conecta com inúmeras informações, porque criaram um registro. Foi criado um registro em nosso cérebro. Como você vai lidar com isso? Você precisa desenvolver. Sinara, eu não cresci dessa forma, eu não cresci com tudo isso. Mas você vai observando que às vezes é melhor você esperar um pouquinho para você falar. E quando for falar, qual é o objetivo desse assunto, dessa conversa? Porque às vezes as pessoas discutem sem saber o porquê que aconteceu, como começou. Começa a falar de a roupa jogada no chão e termina falando mal da mãe, da vizinha, se perde do assunto. Então, quando nós falamos sobre a maternidade, você precisa ter os ingredientes básicos, que é compreender o desenvolvimento. A criança passou por uma situação traumática, como você vai lidar? Ele está com raiva, está falando que quer ir embora. Ele comparou a sua comida com a comida da genitora. E tem muita mãe que fica com muita raiva, gente. Uma vez eu atendi uma mãe que ela já chegou na sessão online. Nossa, tô com tanta raiva. Você acredita que ele teve coragem de falar que o meu arroz é igual arroz da genitora? E eu faço a cara de paisagem, né? Ela falou. Falei, por que você ficou com raiva? Porque como assim? Me comparando com ela. Eu falei, por que você está achando que ele está te comparando? Aí tem questões da infância atrelado a essa comparação, que não tem a ver com o ato
em si do arroz. Mas a gente precisa avançar nessas demandas. Porque na infância eu era comparado, ou porque não sei o quê. E alguma coisa aconteceu. E quando eu trouxe, você não acha que o seu filho te colocou em um lugar que ele está te dizendo que você é mãe? Que ele está sentindo? Porque o seu arroz ativou nele uma memória. E uma memória bem positiva. Ele não te comparou. Ele falou que o seu arroz também tem gostinho de mãe. Aí quando eu falei isso, ela falou assim, nossa! Aí ela lembrou de várias coisas, que ela também falou, gente, é verdade, quando eu viajo eu lembro de fulano, ciclano, alguma coisa que aconteceu. Mas nós somos reativos. Começamos a imaginar coisas e quer partir para o embate. O que tá pensando que eu sou bem melhor? Calma, ele não tá dizendo isso. Entenda nas entrelinhas. Ensinaram, mas eu não consigo fazer isso na prática, porque quando eu falo nós, eu também já fui assim no automático, tá? Eu já fui no automático, eu já fui uma mãe que eu não era impaciente, mas o meu limite era gritar. Tanto que os meninos falam, nossa, você fica doida, né? Manda louco! Eu falava, gente, por que eu tô gritando? Eu tô fazendo algo que eu sempre odiei. Mas a questão não era os meus filhos, era meu estado emocional. Como eu lidava com aquela situação. Não deu certo como eu imaginei que fosse. Me dava raiva, me gerava raiva. Então, quando você entende suas emoções, entende suas limitações, você começa a criar também mecanismos para você reagir de uma forma diferente. Tem situação que eu não vou imediatamente. Eu penso assim, será que alguém chorou? Não, não chorou. Ih, mãe, vem cá, derramou. Eu falo, não vou. Não vou. Você consegue resolver aí até eu conseguir chegar até o local, até a cena do feito? Eu não vou. Porque me irrita. Eu tenho pavor de farelo no chão. E se eu pisar, então, pelo amor de Deus. Aí, mãe, espera só um pouquinho que caiu aqui, tá? Porque me irrita. A gente precisa saber disso. E às vezes você se depara com o cenário, você fala, gente, calma, eu que não gosto, deixa eu resolver isso aqui. E você lida de uma forma diferente. Ensinaram, mas é sempre assim das florzinhas, tem hora que a gente dá uns gritinhos. Tem hora que você fala, menino, pelo amor de Deus. Mas a questão é, você não vive uma vida gritando. São coisas pontuais. Essa é a verdadeira maternidade, tá? Aí às vezes as mães falam assim, Sinara, nossa, mas eu não queria nunca fazer isso. Me ensina a nunca fazer? Eu falo, querida, não dá. E às vezes lidar com essa realidade é difícil, porque é mais fácil eu falar, te ensina a acabar com a birra do seu filho em uma semana. Tanto que no marketing, eu tenho um conflito muito grande com o marketing, gente. Vou abrir meu coração aqui pra vocês. Dessa por isso que agora eu tô com uma nova conta, que é essa que eu estou, né? A outra foi derrubada, enfim. Porque eles falam muito isso. Você tem que colocar um slogan assim, ó, acaba com a birra em uma semana. Eu falo, mas não acaba. Tem adulto que faz birra até hoje. Como que eu vou acabar com a birra? Eu não consigo trabalhar dessa forma. Aí fala, então, Sinara, o crescimento vai ser pouco, né? Porque as pessoas vêm por esse gatilho. Eu falei, mas tem que ser assim? Precisa ser desse jeito? Precisa ser dessa forma? Porque eu vou estar vendendo um lote no céu. Porque eu não sei ensinar. Eu não sei acabar com a birra em uma semana. Agora, eu consigo te orientar a lidar com essa birra em um dia. Na primeira sessão. Isso eu consigo. É dessa forma que eu trabalho. Sinara, você vai deixar... Uma vez acompanhando um casal que estava em aproximação com 3 crianças. Sinara, pelo amor de Deus, estou aqui fazendo acompanhamento com você para ter certeza que ele não vai ter nada diferente. Eu falei, não, peraí, para por aqui. Calma. O que nós estamos fazendo aqui é se acontecer alguma coisa, você vai saber lidar, você vai aprender a lidar, você vai reagir de uma forma diferente. Porque eu vi a fulana falando, não, a fulana é fulana, eu sou eu. Eu não vou falar, você vai fazer isso aqui, vai ser um plim-plim, uma fórmula mágica. Não dá.
Não dá pra ser dessa forma. Porque você vai lidar com a realidade, segunda a segunda. Tem dia que você vai estar plena. Eu tenho uma paciente que ela fala comigo assim, hoje eu mereço uma estrelinha. Que eu fiz tudo certinho, deu tudo certo. Ele fala, não, hoje não deu certo, não. É assim a vida, gente. A maternidade é isso. Você imagina uma coisa, acontece diferente. Você imagina que vai servir como uma luva e hoje em dia você vai comprar luva, tem uns que não servem, então esse termo aí também já foi para as cucuia, não serve. E enxergar dessa forma. Então aqui no meu perfil, orientar e acolher, eu não consigo te oferecer uma fórmula mágica, mas entender como funciona o seu filho e como você vai reagir. Ele tá agressivo, ele tá quebrando a porta, ele tá brigando, ele tá xingando, tá falando palavrão. Calma. Já fiquei muitas vezes com mães no telefone, calma. Sinara, tá acontecendo isso, calma. Aí eu vou lá. Pra quê? Pra brigar junto com ele? Espera. E depois o menino fala, agora você diz que tá pedindo água. Eu vou ter que dar água pra ele. Vai dar água pra ele. Ele tá pedindo janta. Vai, faça o jantar. Eu não tenho sangue de barata, não. Eu sei. Não tem sangue de barata. Seu sangue é humano. Mas você vai fazer e vai resolver. Você vai pontuar o que aconteceu. Porque se você for falando, meu filho, eu trabalho para te sustentar. Eu faço das tripas coração. Isso é sua responsabilidade. Trabalhar para sustentar seus filhos faz parte da sua responsabilidade. Fato. Eu tô tirando tudo de mim. Errado, não tire tudo de você. Porque já era uma cobrança. Talvez você também foi cobrado. Você era lembrado todos os dias. Tá vendo? Eu parei os meus estudos, eu parei a minha vida porque eu tive filho. Tá, fruto da sua escolha, né? Fruto aí. E não precisa parar a vida porque tem um filho. Você vai conciliar, dá mais trabalho, mas você vai conciliar. Então é importante, é necessário você enxergar essa maternidade, enxergar as suas habilidades e os seus defeitos, aquilo que você não dá conta de lidar, aquilo que você precisa respirar mais fundo. Quantas vezes? Muitas. De revirar o olho, de novo. E se você é casado, se é mãe solo, ter esse suporte. Vai lá, resolve isso lá, porque agora não consigo, não. Mas você compreender como funciona. Entender que a maternidade é isso aí. Muitas vezes os pais falam comigo assim, Sinara, me ajuda a tirar o bico. Meu filho tá chupando bico, chupando dedo, eu tenho que tirar esse bico, fazer ele parar de chupar dedo, no máximo em um mês. Eu falo, por quê? A gente tem que entender qual é o significado desse dedo e dessa chupeta pro seu filho. E talvez em um mês você não vai conseguir. Pode ser? Pode ser que ocorra. Mas não dá pra você fazer só porque você imaginou que em um mês você ia tirar o bico, tirar a chupeta, tirar o dedo, seu filho ia parar de chupar dedo. Fralda também é a mesma coisa. Às vezes a família chega pra mim e fala assim, Sinara, eu preciso fraldar meu menino. Tá. Eu explico como é o processo de desfraude. A criança, ela sinaliza quando ela está pronta para esse desfraude. Mas é a creche que falou que tem para... A gente antecipa as coisas. Funciona, funciona. Mas o índice de desarranjo, desajuste é bem maior. Hora a criança vai fazer na fralda, hora vai fazer no piniquinho, hora vai acertar, hora não. E você vai precisar lidar com isso. Mas a filha de fulana, a partir do momento que ela tirou a fralda, ela não fez xixi na cama, ela foi certinha no banheiro e não tinha esses escapes. Eu penso assim, como ela conseguiu? Eu preciso fazer um curso com essa pessoa. Porque vai acontecer. Então, é entender o cenário. Quando eu falo entenda o cenário, o que está acontecendo aí na sua casa? Enxergue essa realidade. Porque vai... De alguma forma, alguma coisinha vai sair desse trilho. Mas eu sou muito perfeccionista. Não, isso também é um resquício aí de um trauma. Por que tem que ser essa perfeição toda? E às vezes a criança, ela já traz esse cenário pra gente
E você fica, meu Deus do céu, não podia ser assim. Eu não imaginei, é tudo limpo, é tudo. E a criança vai lá, você se arruma todo, seu filho tá ali igual a bonequinha, igual um príncipe. Aí de repente ele ganha uma bala e faz assim, ó, o negócio fica tudo babado. Alguém dá ali um chocolate, você a blusa branca, você fica, meu Deus do céu. E briga com a criança, por que ela sujou? Gente, roupa se lava. Roupas são laváveis. Ah, mas manchou. Tá. Ai, mas é porque se alguém vê meu filho com essa roupa manchada, vão pensar que eu sou. Tá vendo? Sempre é o outro. Ai, o que vão pensar de mim? O que vão achar que eu sou? Você não dá conta de controlar isso, não. Mas você precisa controlar suas reações para lidar com seu filho. Para conduzir quando algo não dá certo. Minha filha no aniversário de 5 anos, ela tem um cabelo cacheado. Ela quis a festinha dela temática bailarina, tema balé. Aí eu falei assim, minha filha, aí eu já imaginei, na minha cabeça, falei, filha, nós vamos fazer um coque no seu cabelo, e puxar, e passar gel, e fazer. Ela falou, não, mãe, eu quero ele solto. Eu falei, mas bailarina não tem o cabelo solto. Bailarina tem o cabelo todo no coque. Ela, não, mas eu quero meu cabelo solto. Eu vou ser uma bailarina. Eu vou ser uma bailarina cacheada. Eu falei, tá, minha filha, então, tudo bem. O cabelo assim, cacheado. Tá, vamos comprar sapatilha. Não, mãe, eu quero ir pro meu tênis. Mas bailarina usa sapatilha de balé. Não, mas eu quero ir com o meu tênis. É só aniversário, gente. Aí a gente pensa assim, mas nossa, a pessoa vai olhar ali, peraí, mas tá com tênis, tá com all-star, tá com cabelo cacheado, que bailarina é essa? É coisa da nossa cabeça. Cheia, ai, tem que ser, não é o aniversário dela, é o dia dela. Ela gosta de balé, mas ela gosta do cabelo cacheado, ela gosta de usar o tênis. O meu filho, que hoje tem 12 anos, ele ganhou uma calça vermelha. Ou ela estava pendurada no varal, ou estava no corpo. De tanto que ele gostou dessa calça. E ele ia com essa calça para tudo quanto é lugar. Aí eu falei, mas de novo, as pessoas vão achar que você só tem essa roupa, só tem essa calça. Aí ele falava assim, mas eu gosto, mamãe. Ele só não ia para a escola que tinha que usar o uniforme. Mas eu gosto dessa calça. A cabeça da gente está sempre focada no que o outro vai achar. E o que tem ele gostar da roupa? Menos um consumista no mundo. Ah, mas eu não posso repetir roupa porque vão me ver e achar. Coisa da sua cabeça. Às vezes a pessoa nem reparou. E se reparar também. E é importante você entender e enxergar isso. Porque também faz parte. Você imagina, a realidade é outra. Estamos lidando com um ser humano. Esse ser humano vai pensar, ele vai elaborar, ele vai te dar umas respostas, ele vai te questionar, ele vai te perguntar. E às vezes você não vai ter resposta para tudo. Você não vai ter uma resposta imediata. E se você não tem, tá tudo bem também. Fala, ó, filho, agora eu não consigo te responder não, mas eu vou pesquisar, eu vou ver como te ajudar nisso aí, depois eu volto e te respondo. Volta e responda, porque ele tá esperando. Não acha que vai esquecer, não. Principalmente quando as crianças começam a ter curiosidade. Como foi que elas surgiram no mundo? Como eu nasci? Como eu entrei? Que sementinha é essa? Onde eu encontro? É um assunto que você vai precisar encarar de frente. E conversar. E às vezes você vai imaginar, não, eu vou chegar para uma conversa, eu vou chamar, falar, filho, hoje eu vou te falar sobre o corpo humano. Não vai acontecer numa reunião de amigos, o menino de repente ele abre a boca e fala, mãe, como eu entrei na sua barriga? E aí, não foi para esse evento que você preparou para isso, mas você vai precisar responder para ele. Filho, peraí, daqui a pouco. Eu achei interessantíssima a sua pergunta, mas em outro momento eu te respondo. E vai precisar responder. Ah, mas eu não queria que ele conversasse comigo. Tá, mas foi ali que veio a ideia. É aprender a lidar com a situação. Ok? Claro, até aqui estamos chegando ao final. Nossa, falei 49 minutos. Meu Jesus. Fez sentido para vocês? Comentem aí, por gentileza. A Paloma de Favre entrou. A Josilene.
Solange, cumprimentei. Raquel, Duda. Então é isso, gente. Olha, gostei. Consegui fazer essa live aqui para vocês. Estamos ainda em adaptação. Hoje eu consegui secar aqui meu cabelito, tá? A adaptação é essa ainda. É lidar com a realidade. Tem hora que vai ficar só no coque, tá? E tá tudo bem também. Meus enteados pedem para nascer da minha barriga, mas eu falo que eles nasceram do meu coração. Faz esse parto aí, mulher. Deixa falar que nasceu da sua barriga. Sim, claro e complexo. Total sentido, sim, foi perfeito. Obrigada, gente. Então é isso. Ser mãe, entrar nesse mundo, fala mundo mágico, gente, quando meu filho nasceu e você... Os sinos não tocam, o que toca é o bebê chorando. Se você tiver uma babá eletrônica lá, vai lá. O menino, você senta, mãe, vai dormir. O menino chega na sua, assim, calada da noite ali, ó, fica parado, você se acorda e morde, dá um susto. Às 22 horas, chega no seu quarto e fala, mãe, tem um trabalho para entregar. Que dia? Amanhã. Mãe, tem que comprar um presente. Amanhã eu como. Não, mas a festa é amanhã. É com isso que você vai lidar, tá? Ah, mas eu pedi para ele me explicar. Eu pedi para ele colocar na agenda. Eu pedi para ele colocar na geladeira. Eu pedi para ele fazer um sinal de fogo e lembrar disso. Não, não vai. Mas você vai precisar continuar orientando. Às vezes, quando acontece isso aqui, os meus... Mãe, calma, respira, tá? É porque eu ia te falar e eu esqueci. Vamos fazer um combinado, então? Sai da escola e já anota, manda uma mensagem. 1 segundo pra você mandar uma mensagenzinha pra mim. E agora, já que você esqueceu, amanhã você vai ter que conversar lá com a sua professora e lidar com isso. Porque fazer o quê? Não tem como comprar nada de madrugada. Mas se tiver como, gente, não dificulta a vida, não. Ai, vou fazer só para ele aprender que da próxima vez ele não vai esquecer. Se tem como você resolver, não dificulta, tá? Resolva. Menos um problema. Mas se não tem, ai, não vou sair procurando uma loja que venda papel crepom colorido com capinha de unicórnio. Não, não dá. Amanhã você vai sem esse bragalá aí que você comprou, tá? Mas enfim, a live vai ficar gravada. Toda vez que você ficar aí, ó, na palpitação, volta aqui e assista. Respira. Quantas vezes? Várias vezes. Nas próximas semanas, eu vou apresentar para vocês o meu novo livro. A ilustração dele ficou maravilhosa. Foi feita por um adolescente. Ele tem 12 anos. Tem 12 anos. Não vou falar o título para vocês. Deixa na curiosidade. Alguns eu acho que já sabem, né? Ficou lindo o livro. Eu conto a história de uma criança que foi adotada, foi devolvida e passou pela casa de acolhimento até precisar sair dessa casa de acolhimento ao completar 18 anos. E eu trouxe essa história, como ele enfrentou a vida sem essa referência de família, tá bom? A Maria Leite mandou assim, estou muito angustiada hoje. Meu Deus do céu, parece que eu vivo um pesadelo. Maria, eu estou encerrando essa live agora, mas eu gostaria de te ouvir. Me chama no direct, tá bom? E aí eu fico por aqui. Semana que vem eu vou trazer o próximo tema da live. Vai ficar gravada. Aproveita, comenta, compartilha, joga lá nos grupos. Fala, você perdeu, assista. Pra gente movimentar aqui esse Instagram, porque é assunto que não acaba, tá? Se eu continuar aqui, eu embolo outro. Beijo, beijo e até a próxima.